A história por trás do hino. Nascido em Londres em 1725, Newton foi para o mar com a idade de 11 anos. Ele navegou com seu pai, que era um marinheiro mercante. Em 1744, ele foi alistado na Marinha. De espírito irreverente, insubordinado e irônico, achou as condições da Marinha Real Britânica intolerável. Assim ele desertou, porém foi capturado e arrastado de volta para o navio, onde ele foi açoitado e humilhado publicamente. Mais tarde, Newton organizou uma transferência para um navio negreiro, viajando pela costa de Serra Leoa, na África. Ele recolhia os escravos que eram capturados e trazidos do interior. Na longa e perigosa viagem de volta para a Inglaterra, Newton, descuidadamente, pegou um livro cristão que ele encontrou em sua cabine e começou a ler. De repente, uma sugestão involuntária surgiu em sua mente. E se essas coisas forem verdade? Horrorizado com o pensamento, fechou o livro. No dia, o navio foi apanhado por uma violenta tempestade. Um homem foi lançado ao mar e as ondas quebrando sobre o navio causou sérios danos. Depois de horas retirando a água que invadiu o navio, Newton gritou: "Se esta tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós." Ele foi atingido instantaneamente com suas próprias palavras. Durante semanas, o navio danificado estava à mercê do mar e a tripulação foi à beira do desespero, com escassas rações e quase nada de água ou líquido que pudessem beber. Durante todo esse tempo, Newton esteve lendo o Novo Testamento. Estava desesperado para descobrir se o Deus que ele havia rejeitado por tanto tempo era real. Quando por fim conseguiram chegar à ilha de Tory, na Irlanda. Durante a sua estadia na Irlanda, enquanto o navio estava sendo consertado, Newton saiu em uma caçada organizada pelo prefeito de Derry e quase foi morto em um acidente de tiro. A partir desse momento, a vida de John Newton começou a mudar quando ele veio a perceber que a graça de Deus pode salvar até mesmo um desgraçado como ele. Finalmente, de volta em sua Inglaterra natal, Newton começou a crescer em sua fé cristã e aprendeu com os outros. Ele ouviu pregadores como John Wesley, que condenou o tráfico de escravos, e sua atitude começou a mudar radicalmente. Em 1750, se casou com uma amiga de infância, Mary Catlett. Ele se tornou um clérigo, servindo primeiro como coadjutor em Olney, numa igreja paroquial, e mais tarde em Londres. Muitas vezes ele usou a letra de seus hinos para ilustrar seus sermões. Amazing Grace, que descreveu a sua própria jornada espiritual, foi escrito para ilustrar seu sermão do dia de Ano Novo, em 1773. Em 1782, Newton disse: "Minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é meu grande Salvador." No túmulo de Newton, lê-se: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África. Foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado, inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Eis a letra do hino Sublime Graça. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego, até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou, e agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me e hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal ele já sofreu por mim. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Lembra a história de alguém, a história desse homem lembra a história do Paulo, depois chamado
Saulo, que Jesus virou para ele, né? Ele perseguia a igreja do Senhor, matava os servos, perseguia, humilhava, era um homem cruel, duro de coração. E Jesus, no caminho de Damasco, encontrou com ele e falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, assim, irmão, pode ser com a sua vida. Você pode estar aí recalcitrando contra os aguilhões, contra a força, o poder de Jesus, mas Ele quer te salvar. Ele quer te salvar, irmão. É só você abrir a porta da sua casa para Ele. É só você abrir os seus ouvidos para escutar a palavra dele. É só você abrir os seus olhos para ler a palavra dele, porque a palavra de Deus é quem liberta, é quem nos transforma, é quem nos molda. Através da palavra de Deus, Deus nos quebra. Deus pega aquele vaso ali podre, aquele vaso cheio de defeitos, cheio de mancha. Deus quebra e faz um vaso novo. Então, irmão, leia a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer salvar todos, Ele quer salvar todos. Ele não quer mandar ninguém para o lago de fogo de enxofre. O lago de fogo de enxofre foi feito para o diabo e seus demônios. Portanto, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vou deixar os versículos bíblicos aqui para você meditar. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Quem nos chama é o Espírito Santo de Deus. Quem nos separa é Ele. E quem nos manda para a obra também é Ele. Então não adianta, irmão, você recalcitrar. Quando o Espírito Santo te chamar, você pode estar, irmão, com metralhadora na mão. Você pode estar num barco afundando. Você pode estar igual um homem que ia se matar e foi dirigindo, estava endemoniado e ele ia se matar naquele dia. Saiu dirigindo para jogar o carro de cima da primeira ribanceira. Quando o Espírito Santo falou para ele: entra na primeira igreja que você encontrar. Ele endemoniado. E aquele espírito maligno entrou dentro da igreja. E quando chegou dentro da igreja, o Espírito Santo mostrou para aquele pregador que estava ali em cima, que era um homem de Deus, o Derek Prince, que o homem estava possuído por um espírito de morte. Ele foi lá, expulsou o demônio do homem. O homem caiu em si, não sabia nem aonde é que estava. E ele foi e falou que ia se matar. E imediatamente ele começou a chorar. E naquele mesmo dia o homem foi salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é assim que Deus trabalha. Deus não tem preferência. Deus tem os escolhidos aqui. Você pode ser esse escolhido. Só precisa dar ouvidos à palavra do Senhor. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Então, quando Deus te chama para uma missão, irmão, não é para você ficar sentado no banco da igreja, só esperando os louvores, só esperando os ensinos do pastor, não. Você, depois que largar o pecado e se arrepender verdadeiramente, andar com o Senhor Jesus Cristo, você precisa abrir a sua boca, dar seu testemunho e falar do Evangelho, porque a ordem é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que Jesus volte logo. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:35. Depois que você entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser uma nova criatura,
o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você e a sua sombra. Então, você, em nome do Senhor Jesus, você fará as mesmas coisas que Jesus fazia aqui: pregar o Evangelho, libertar pessoas cativas, oprimidas pelo maligno, curar enfermos e até levantar mortos, porque a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas ainda maiores. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6, a visão do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Essa visão, ele fala sobre o Filho. O Filho quem é? Jesus. Jesus, Deus e o Espírito Santo são um, é a Trindade. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías 35:8. Esse caminho é um caminho de santidade. O caminho para nós chegarmos a Deus precisa ser um caminho de santidade. Por isso nós temos que lutar contra o pecado com as armas que Deus nos dá, porque nós não podemos vencer o pecado sozinho. Nós podemos vencer o pecado com as armas que o Senhor nos dá, porque não são carnais, são armas espirituais. Quais são essas armas? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, oração persistente, jejum, e nosso general é Jesus Cristo. Então, nós somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu a batalha onde? Na cruz. Jesus derrotou todas as hostes espirituais da maldade, potestade, Satanás e seus demônios aonde? Na cruz. Jesus já triunfou na cruz. Jesus já fez tudo o que tinha para fazer para nós sermos mais que vencedores com Ele. Então, o trabalho da igreja é carregar a cruz e usar as armas do Senhor na luta, na batalha, porque nós vivemos em uma batalha espiritual, irmão. Quer você acredite, quer não, irmão. Nós vivemos em uma batalha espiritual. E se você não se levantar com Jesus sendo seu general, você será derrotado, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:10-11. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Efésios 4:4. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Deus, quando nos chama, Ele tem um propósito. Nós todos fomos criados para uma missão aqui na Terra. Antes da fundação do mundo, Deus ele já sabia qual seria a missão de cada um de nós. Então, quando Deus nos chama, Ele nos capacita para nós cumprirmos essa missão. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Então, irmão, é assim. Jesus Cristo, Ele sofreu tudo o que Ele tinha para sofrer por nós. Então, o que nós temos que fazer? Carregar a nossa cruz. Se você acha, irmão, que a tua cruz está pesada, quando eu estou reclamando de alguma coisa, ou quando eu acho que está difícil alguma coisa, sabe o que eu faço? Eu olho para Jesus carregando aquela cruz, sofrendo tudo o que Ele sofreu. E é isso que nós temos que fazer. Porque aí a nossa cruz, irmão, vai ficar leve como uma pena. E se você, irmão, quando você estiver ali na tentação, pensando em pecar, o diabo ali usando a tua mente, criando o pecado ali nos teus olhos,
o que você tem que fazer, irmão? Você tem que pensar na cruz também. Porque se você se deixar levar pelo maligno, você vai fazer o quê? Você vai botar Jesus na cruz de novo. Você vai crucificar Jesus de novo. Cada vez que a gente ceder às vontades da carne, da mente carnal, dos desejos da carne, das tentações do maligno e pecar contra Deus, nós estaremos colocando o filho dele na cruz de novo, irmão. Pensa nisso. É assim que eu tento vencer esse maligno. Eu sei que é difícil, irmão, mas nós temos que ter estratégias. Por quê? Porque o diabo, ele é o mais estrategista dos demônios. Ele tem várias estratégias, irmão, para te pegar, para te levar para o pecado, para você pecar contra Deus. Ele tem muitas estratégias, então você precisa ter a sua. Qual é a sua estratégia, irmão? Qual é a nossa estratégia? É olhar para a cruz, irmão. É a cruz do Senhor Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 22, 23. Que nome mais lindo, Emanuel, é o nosso Jesus, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3,9. Então, você que foi chamado, que está pregando a palavra de Deus, você vai ser blasfemado, você vai ser caluniado, você vai ser insultado, assim como os discípulos foram. E o que você tem que fazer? O que Jesus faria. Você tem que pensar, o que Jesus faria agora? Você jamais poderá pagar mal com mal. Aqui ensina a palavra. E nós fomos chamados para quê? Para sermos santos. A imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar no espelho, irmãos, e falarmos assim: Cristo vive em mim. É isso, irmão, nós precisamos ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5,13. Então, nós fomos tirados da escravidão para a liberdade. Aqui diz Paulo. Mas nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião às obras da carne. É assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, você não vai ficar no meio de ímpios. Você não vai sentar no meio de ímpios. Você não vai sair com ímpios para a festa de ímpios. Quando Deus te mandar, quando o Espírito Santo de Deus te convocar para você ir para um lugar de ímpios, é Ele que vai falar: eu quero que você vá lá, no meio daqueles ímpios lá, dar um testemunho. Você vai. Mas você ir, irmão, por conta própria, para satisfazer os desejos da tua carne, isso é contra a lei de Deus, isso é pecado, irmão. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3,1. Veja bem, nós somos filhos de Deus depois que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, ganhamos o lugar à mesa e podemos chamar Abba Pai, Paizinho querido, o nosso Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Irmão, você sabe o que é você passar a ser herdeiro de Deus, irmão? Herdeiro de Deus, co-herdeiro em Jesus Cristo. Irmão, o que você está esperando para ser chamado de filho, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Jesus Cristo? O que você está esperando, irmão? Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Isaías 41:4. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna.
visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus 9:15. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Então, irmão, aqui, irmão, se você estiver passando por um problema, qualquer situação, se você invocar o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, com toda a fé, com súplica, Ele vem e te salva. Ele te salva, Ele te liberta de espíritos malignos, porque Ele já pagou o preço, irmão. Ele já pagou o preço. Nós já fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus na cruz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. O que diz esse versículo, irmão? Para nós sermos humildes, como Jesus foi. Você lembra o que Jesus fez com os discípulos? Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, o Filho de Deus, Deus transvestido de Deus, aqui na terra, se fez humilde, lavou os pés dos discípulos dele. Então, irmão, que nós possamos ser humildes como Jesus, porque nós não somos nada. Nós do pó viemos e ao pó voltaremos. Nosso corpo, nossa matéria, ela vai voltar para a terra, vai apodrecer debaixo da terra, vai ser comida por bichos. Nosso espírito, ele volta para Deus, porque Deus deu, Deus leva de volta. E nossa alma, dependendo das nossas escolhas, ela vai para o céu, ganhar a vida eterna, ou vai arder no lago de fogo de enxofre. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmão, é uma escolha. Você escolhe. Não tem aquele ditado que diz assim, a vida é feita de escolhas? Pois é, você escolhe a vida eterna ou queimar e arder no lago de fogo de enxofre. Ou você escolhe hoje o caminho estreito ou o caminho largo. Eu escolhi o caminho estreito e eu falo para o Senhor, se for para eu voltar para o mundo, para o caminho largo, eu quero que o Senhor me leve. Eu já orei várias vezes nesse sentido para o Senhor. Eu não vou voltar para esse mundo, em nome do Senhor Jesus. E se eu voltar, Deus vai me levar, porque eu já orei a Deus para isso. Porque eu não quero mais voltar para esse mundo, irmão. Esse mundo, ele não tem o que dar para ninguém. É só peste, doença. O maligno aí, ele tá deitando e rolando na vida das pessoas, irmão. Você não está entendendo. Depois que você sai da escravidão, depois que eu saí da escravidão de Satanás, eu estava ali, eu me sentia como se eu tivesse uma porca chafurdando ali naquele chiqueiro. Depois que eu encontrei, ele me achou, Jesus Cristo, que ele me salvou, me libertou de espírito maligno, de doença, de tanta coisa que eu tinha, de tanta ruindade que eu tinha no meu coração, pela sua graça, pela sua misericórdia, e ele perdoou meus pecados. Irmão, como é que eu ainda quero pensar em voltar para o mundo? Não tem como, irmão. Eu falo, Deus me leva, porque agora eu saí da escravidão, do pecado, como uma porca charfulhando ali na lama, e me sinto como um pássaro voando. Se você olhar para o céu e você vê os pássaros voando, você vê a liberdade que eles têm. É essa liberdade que nós ganhamos quando nós decidimos seguir com Jesus. É essa liberdade. Repara só, irmão. Repara só no céu quando ele estiver cheio de pássaros voando. Como é que eles voam? Aliás, toda a natureza, ela vive para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim diz a Bíblia. Pode reparar. Repara numa flor desabrochando. Repara numa borboleta voando. Repara no mar batendo as ondas. Repara no rio descendo a água. Repara nos pássaros voando. Repara nas árvores. Repara na lua. Repara nas estrelas. Repara nas nuvens. Repara no céu, irmão. Tudo foi feito, tudo foi criado e vive para a glória do Senhor. Assim nós fomos criados. Nós fomos criados para vivermos para a glória do Senhor, porque tudo é para Ele, tudo é dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus,
O amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou,
pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre, cego, mas agora posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou. E agora novo sou, pois a graça de Jesus me alcançou. Através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui. Libertou-me, hoje eu sou feliz. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo o mal Ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei.